Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cincocast, o podcast do comércio. E hoje, os nossos olhos se voltam para os direitos do comerciante, da indústria, do serviço, os chamados fornecedores. A gente vai tocar em pontos considerados sensíveis com a ajuda do nosso especialista que está conosco aqui, Dori Bucco, e consultor especialista em relação de consumo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E com a ajuda do Dori, nós vamos passear e caminhar pelos assuntos mais importantes para você se ver livre de prejuízo, de processo e de qualquer dor de cabeça com a justiça. Muito bem, Dori. É interessante a gente observar, começando, como se diz, pelo começo, que o direito também parou de olhar, ele nunca deixou de olhar, mas assim, até mesmo a opinião pública começou a ver que existem dois lados na relação de consumo, né? É verdade, é verdade. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com muita honra e vontade de ajudar. Como o Saulo colocou, no código, e eu vou reforçar o que eu já falei algumas vezes, antes do código existir, nós estávamos trabalhando na elaboração do código, mandando sugestões de vários estados do Brasil. E aí se montou comissões para fazer um regionalismo e depois fazer o nacionalismo do código. Aí surgiu uma ideia que, para chamar atenção, deveria ser modificado uma nomenclatura para que esse diploma legal, que é o futuro código, chamasse atenção. Aí colocaram Código de Defesa e Proteção. Olha, Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Levantei a mão, todo mundo olhou para mim e falou, isso não vai dar certo. Por quê? Eu estou falando de 1988, 89. Porque se vocês vão colocar proteção e defesa do consumidor, de quem? Só pode ser do comerciante, do empresário, do empreendedor, do industrial. Vocês acham que ele vai abrir uma empresa, ele vai abrir um comércio para enganar, para querer passar a perna, querer lucrar demais, querer enganar? Não existe isso. Não, porque vai chamar atenção. Eu falei, claro que vai chamar atenção, mas em compensação também pode vir de uma mão dupla. Vai colocar o consumidor numa total situação de desequilíbrio com o comerciante, empresário e empreendedor. Por quê? Esse é o lado mau, esse é o lado bom. Não existe isso. Aí deram um jeito, existe então no artigo 4º, o equilíbrio nas relações de consumo. Das relações de consumo tem que ter equilíbrio. Como? Divulgando direitos e deveres do consumidor e do fornecedor. Mas você já viu falar em divulgação desse outro lado, do comerciante, empresário e empreendedor? É o Cincomércio que está fazendo, algumas questões que a gente consegue fazer, é a TV Diário trabalhando essa área, porque nós não estamos conseguindo mostrar tudo isso. O que a gente vê muito são programas que vão numa loja, que vão no supermercado, que vão numa indústria e mostram só algumas situações difíceis. E muitas vezes o apresentador, o repórter desses programas é agressivo, né? Cria uma situação muito constrangedora. Eu fiz um artigo uma vez que a internet, né, a imprensa, em 10 minutos acaba com 10 anos, 20 anos de trabalho. Por quê? Se detectou, como você falou, um ponto só, mas focou aquilo lá e divulgou daquela maneira, quantas pessoas vão ver aquela situação? E depois, quantas pessoas vão ver os esclarecimentos? Será que são as mesmas? Será que vão ficar esclarecidas? Já foi. A imagem já era. O estrago já está feito. O estrago já está feito. Então era isso que eu falava, gente, não faça isso. Por que não deixa Código do Consumidor como Código Civil, Código Comercial, Código Penal, Código Tributário? Não dá para ser só isso? Não, porque assim, no fim não deu certo. Eu perdi, mas hoje eu estou mostrando para todo mundo, olha, está muito do lado do consumidor, pouquíssimo do lado do comerciante. E você teve participação, como você acabou de dizer, na elaboração do código. Na última entrevista que eu fiz com você já atuava antes da elaboração do código. Antes de existir o código. E com toda essa bagagem, você sabe dizer como funciona em outros países essa questão do direito do consumidor? Existe um estatuto ou um código específico? Existe sim, você colocou uma questão muito importante, tanto que
quando a gente foi fazer esses trabalhos de pesquisa, de orientações, sugestões, copiou-se, pesquisou-se, visitou-se Estados Unidos, Japão, né? Você tem a Europa, e não tem esses detalhes pequenos, essas vírgulas. Não, lá é pode ou não pode. No Japão, por exemplo, se a pessoa vendeu um produto que não atendeu, não precisa nem ter defeito, às vezes não deu certo, não atendeu, deu um mau funcionamento, falta de instrução. Os vendedores pedem desculpas para o cidadão. Aqui você tem vários exemplos que o cara quer convencer você que você não fez certo. Você leu uma nova instrução, você fez direitinho, você colocou na vontade, então vamos verificar como vamos fazer. Não, não existe isso. Nos Estados Unidos, eu estava uma vez lá e aí compramos uma bermuda e essa bermuda, no modelo dela, não deu certo. No dia seguinte, voltei lá no shopping e falei, olha, essa bermuda não deu certo e eu queria saber se eu posso trocar. Pois não, você escolhe o que o senhor quiser por ali. O senhor não vai perguntar nada? Não, o senhor escolhe o que o senhor quiser. Fui lá, olhei o preço, o senhor quer comprar mais, o senhor quer devolver dinheiro, o senhor decide o que o senhor quer fazer. Nós estamos aqui para atender o senhor. Então ali é muito mais na base da presunção de honestidade da outra parte, né? Confiança. Vou dar uma ideia para você. Você colocar, tem as bancas de jornais, as revistas, tem as bebidas, tem aquelas máquinas. Você coloca uma moeda, abre a porta inteira. Você pode pegar quantas você quiser, mas eles não fazem isso. O jornal, você pega, levanta a tampa, você pôs lá, abriu a tampa, você tira quantos jornais você quiser. Aí eu perguntei para a pessoa, falei, alguém pega mais do que um jornal quando paga uma moeda? Por que ele vai fazer isso? Eu fiquei envergonhado de ter pensado isso. Esquece, obrigado, um abraço e tal. Ninguém pensa diferente. E aí outra coisa que eu aprendi também é o respeito. Nós estamos parados na rua, Miami, Boulevard Biscayne, é uma avenida enorme, quilômetros e quilômetros, cruza Miami inteiro. Nós estamos lá e nós tínhamos que atravessar a rua. Saulão, não tem ninguém, não tem um trânsito, era um domingo danado que a gente ia para a Disney, mas nós paramos num posto lá para abastecer o carro, não tem ninguém, nós queríamos do outro lado. E estava lá, don't walk. Que é a sinalização deles para pedestre. Não vá, né? Não passe, não ande. Mas não tem ninguém, não tem ninguém. Vamos atravessar. Nós 4 atravessamos. Na faixa, mas no vermelho. Nós atravessamos a avenida, não tinha faixa, nós só atravessamos. Saímos da padaria, tomar café e atravessamos. Do outro lado tinha uns americanos que falaram, Indian, eles chamavam que a gente era índios, a gente era selvagens na cabeça deles. Por quê? Está escrito, não atravesse. Mas não tem ninguém, mas está escrito, não atravesse. Então é isso que você acabou de falar. Não existe discussão. É pode ou não pode. Se tem lá a placa, não faz. Quebrou, pagou. Aquela frase que a gente encontra aqui. Só que eles verificam se houve má fé, se houve descuido ou se houve alguma situação. Que eles não fazem naquelas prateleiras, olha, elefantes de marfim, de jade, coisas caríssimas. Umas trombinhas, eles já tinham cuidado de colocar para cima, colocar para dentro, as panelas, os cabos, tudo para dentro, tudo com proteção em volta, que é para não poder ninguém bater, os carrinhos embaixo, você não enrosca a sua rodinha ou a sua calça. Então, algum produto que está um pouquinho para fora ali, né? Bem não protegido, tem isso, né? Eles evitam acidentes, eles não expõem lá, deixam o espaço vazio, mas eles não aproveitam qualquer espacinho para ganhar alguma forma de vender. Por quê? Pode dar problema. E se der problema, ele deu chance de dar problema. Na cabeça deles eu não posso dar chance para o consumidor se ferir, se machucar. Espeto de churrasco. Não existe espeto de churrasco ou facas embaixo, nada ao alcance de criança. Tudo é colocado em cima, ou protegido, ou fechado. Quer dizer, eles não dão possibilidade de alguém se machucar. E hoje em dia, conforme a violência está, qualquer discussão, você vê gente que tira um revólver e dá um tiro numa pessoa, numa mulher, com filhos, esses dias, por uma discussão de trânsito. Imagine. Então, eles não possibilitam a situação de risco. E o seu trabalho junto às empresas, aos comerciantes, é passar isso, né? Acho que o verbo é evitar. Como evitar problemas? Prevenir. Muito mais. Você vai se proteger, você vai evitar discussão,
vai evitar processo, porque você, a frase é aquela expressão, não adotou as cautelas de estilos. Você não tomou as providências necessárias. Você não fez nada para evitar. Você sabia que podia acontecer. Então, no Isso Brasil, está tem tipificado ali no no Código código? Penal, tem nas questões civis e tal. Tem no Código do Consumidor essas situações. Chama-se responsabilidade solidária, quer dizer, coparticipação. Se você fez alguma coisa que possibilitou, você sabia que podia acontecer, você põe uma faca descoberta embaixo. Pode uma criança pegar, se machucar, ou alguém num acesso de fúria, numa discussão. Hoje em dia está muito complicado. Você vê um vigia que deu uma paulada num cachorro na frente de um supermercado em São Paulo. O mundo virou contra a marca daquele supermercado que nem sabia por que estava essa revolta, mas alguém filmou um vigia que era Eu terceirizado. lembro desse caso, acho que lá no Sul, foi Foi assim. Então as uma pessoas rede hoje em dia grande. compartilham os vídeos, vira meme, né? Vira alguma Ou coisa, viraliza, como eles falam. viraliza. Aí, meu amigo, a sua imagem já foi. Então, antes de acontecer isso, você tem gente que de vez bater no cachorro, coloca um tapete, coloca comida, coloca aguinha, a família inteira adora, as crianças adoram, quer dizer, e aí é uma proteção. Como já tivemos um caso também que quiseram fazer um cercado para deixar os cachorrinhos dentro, para não entrar numa loja e ficar lá. Só que esqueceram o quê, Saulo? Tanto de filmar, colocar uma câmera, como alguém tomar conta desses cachorros. Isso foi num shopping ou numa loja? Como é que Foi foi? num grande shopping no interior do Brasil. Eles criaram uma área para Uma área. cachorros ali. Nem existia ainda aquela situação que hoje você vê dentro de um shopping, você vê muita gente com pet. Sim, andando. De uns Andando. anos para cá liberou o passeio com os Liberou. pets. Por quê? Porque o pet virou da família. Só que não era assim. Tá bom. Mas o que eu quero dizer? Quando deixaram o cachorro e a pessoa foi, levaram o cachorro da pessoa. E o Tava lá. shopping, no intuito de ajudar, acabou, Nossa, deu um problema, teve que pagar o cachorro. teve que Aí pagar. pensou-se, bom, então como é que nós vamos fazer? Então tem que pôr alguém para tomar conta do cachorro. E aí como é que o cachorro não sabe falar? Quem é que é o dono do cachorro? Quer dizer, e aí viu-se, será que isso é vantagem? Eu deixar 5, 7, 10 cachorros, e se um briga com o outro, se um ataca o outro, se um passa... Então começou a se pensar ao contrário. Opa, peraí, isso aí talvez não seja legal. Então vamos liberar. É melhor É menor. liberar, ele anda. Só que não vai na praça de alimentação, porque às vezes você está lá sentado, aí vem não Rottweiler, né? Esses cachorro Bull Terrier, aqueles cachorros mais bravos, né? Possível de dar alguma agressão. Mas vai Tem um uns Golden Golden. e põe na tua cara, olhando para você e querendo um pedaço. É bonitinho e tal, mas tem gente que não vai gostar disso. Então já vamos começar o nosso percurso. Desculpa aí me alongar, mas olha quanta coisa. Não, mas é muito importante colocar esse contexto, né, para a gente poder entender onde estamos. A questão de pet em shopping é relativamente nova, a gente vê que eu já vi alguns lugares que na área de alimentação que é separado para quem quer ir numa lanchonete com o seu pet. O que pode e o que não pode, inclusive na praça de alimentação. Até por higiene, questões de higiene, porque o animal, ele não vai pensar. Se ele vai fazer necessidade, ele pode fazer em algum lugar. Então, é obrigação da pessoa ou andar com ele antes de entrar, ou fazer, né, ele ter essa necessidade fora do local. Mas se aconteceu lá, ele que tem, obviamente, rapidamente fazer a retirada. Se for o caso, se for xixi, já tem que dar um jeito, porque aquilo pode vir alguém escorregar. E outra coisa, ele pode soltar pelo, ele pode latir, ele pode atacar. Então tem que tomar um cuidado muito grande, que até agora no condomínio saiu a decisão. Só pode ter cachorro de médio porte. Só pode ter cachorro de médio a pequeno, se possível pequeno, porque médio já é um cachorro já grande. pesado. É né? médio, De médio para o grande. na categoria dos cachorros, mas pra gente... Aí vai carregar um cachorro daquele, um boxer, vai carregar um Rottweiler, não consegue fazer isso. Então, vai para focinheira, vai para coleira, mas vai entrar no elevador. Então, essas decisões começaram a tomar em assembleia, porque uma parte tinha cachorro, mas a outra não tinha. Esse daí latia e perturbava esse daqui durante a noite, ainda mais os pequenininhos. Aí ele não pode ir na praia, porque agora não pode mais levar cachorro na praia. Foram legislações sucedendo. Então ele vai ficar o dia inteiro dentro do apartamento latindo. Como é que você consegue? Então tudo isso que é chamado perturbação do sossego
você compra um apartamento para você ter uma boa convivência, e você não consegue descansar porque tem um cachorrinho pequeno lá dentro que fica o dia inteiro sozinho. Então criou-se legislações dizendo que pode ter, mas se causar perturbação, não deve trazer. Se levar, vai sair pela a saída de serviço, o elevador de serviço, se possível no colo. Agora, quem que vai carregar um cachorro no colo de 30, 40 quilos? Não consegue. Às vezes o condomínio tem uma área grande, comum, até o morador chegar na portaria não aguenta o próprio peso do Não cachorro. aguenta, pessoas de idade, né? E então o shopping ele pode estabelecer algumas regras ali para quem tem pet, Tomando não é só cuidado com a entrar higiene. e Tomando cuidado com a higiene, como eu falei, porque xixi, cocô, pelo, latir, tudo isso é passível de acontecer. E o shopping pode agradar e, em compensação, pode desagradar algumas pessoas. Eu não sei se você já viu, mas às vezes é até bonitinho olhar, mas o Golden fica cansado de andar, ele deita no chão e ninguém arrasta ele, não tira ele dali. Aí você fala Golden, é um cachorro típico de encontrar em shopping, né? Nossa, Ele é bonito, acho que o dono vai lá, leva. Encontros, eu vi encontro de Golden e engraçado, eles são comportados, eles ficam quietos, tava o cara tocando piano, eles estavam lá assistindo. No avião, eu estava dentro do avião, tinha 2 Golden mais comportados do que uns moleques que estavam ali na frente, eles estavam ali sozinhos. Aí a aeromoça falou, por que essas crianças não são que nem esses cachorros? Mas é educação, é treinamento, né? Mas não é só cachorro, então a gente pensa assim, como que eu posso fazer alguma coisa que atraia meu consumidor, meu cliente para dentro da minha loja e não coloque dificuldades, ele gosta. O acesso. Então, temos deficientes, temos os idosos, temos as pessoas cadeirantes, que é para poder, né, ter muleta, bengala. Então, eu ponho o degrau, será que ele sobe o degrau? Eu preciso de um corrimão. Então, tudo isso vale a pena. E eu vi isso numa estrada. E essa é a minha dúvida, desculpa te interromper, eu quero que você continue daí, mas depois, lá para frente, pode me responder se essa estrutura de acesso é obrigação Por lei. É por lei? Se a pessoa ela tem dificuldade, ela não pode sentir isso. Ela tem que se sentir igual às outras todas. Então, nesse posto que eu ia falar para você, no caminho de São Paulo e Minas, tem um posto muito bom, que tem uma comida muito boa, e aí os carros paravam e tal. Mas não existia a rampa de acesso para os deficientes cadeira de roda. Aí eu comentei isso. Porque, falei, como é que eles têm acesso? São poucos que vêm aqui. Falei, às vezes nem param mesmo, porque não tem como descer, né? Vai descer do carro, como é que ele vai entrar aí? É verdade, tal. Então, o que as pessoas têm que fazer? Colocar de maneira que ele não se sinta excluído em qualquer lugar. Ele tem que comprar, ele tem dinheiro, ele é um público importante, e nós temos 10%, em tese, da população brasileira caráter de deficiência, visão, audição, locomoção. E aí, enfim, se a pessoa tem uma loja que está um pouco acima do chão, se tiver uma escada, tem que ter uma rampinha. Desde que faça com a apresentação do projeto na prefeitura. Não adianta ele fazer sozinho, porque pode depois vir a fiscalização de obra e falar, isso aí está em desacordo. Ou alguém vem andando, porque tem trupica um código de normas tem ali. Postura, ele tem que colocar edificações. Se tiver 2 andares, ele tem que fazer uma rampa ou um elevador, assim. Um elevador de acesso. Tem que pensar muito bem, porque não pode, no nosso país e no mundo, você excluir uma pessoa. Não estou nem falando de preconceito e discriminação, eu digo da capacidade que ele tem de gastar, de comprar. Ele é uma pessoa igual a outra. Mas esse não pode excluir uma pessoa com deficiência, fica óbvio para todo mundo, mas se a gente falar assim, eu não posso excluir uma pessoa que está com um pet, voltando ao assunto dos pets, mas agora dentro de lojas de rua, por exemplo, o consumidor, o comerciante, não pode negar a entrada de alguém com pet? Precisa ver a legislação que está classificado o estabelecimento. Isso conta muito, hein, Dori? Importante verificar a legislação claro, municipal. Sempre. Não adianta achar, você tem que pesquisar. E cada município também tem a sua legislação própria. Tem lugares que permitem, tem lugares que não permitem. Vou dar um exemplo fácil. Alguém quer fazer uma promoção, então ele pega uns wallets, pega uns panfletos, né, que se chama flyer, né? Os flyers. E aí o vendedor fica do lado de fora da edificação da loja, distribuindo na rua. Muito comum, sim. Se ele não pedir autorização para a prefeitura, ele está fazendo distribuição de panfletos que pode vir a cair no chão e sujar, quando alguém pode jogar fora e sujar, e como também está exercendo uma atividade que ele não foi solicitado permissão, nem que seja permissão só provisória.
Mas esse tipo de panfletagem é possível? Ele deve pedir a solicitação. Por quê? Senão o vizinho dele vai ficar muito bravo, ele fica na frente, às vezes, da loja dele, e a pessoa, daqui a pouco, é concorrente da mesma mercadoria, e ele vai fazer panfletagem ali, vai andando atrás, passou na loja dele. Então, tudo tem que ser Sim. pedido a permissão. E outra coisa que nós tivemos solicitação de reclamação, essa panfletagem, vinham as senhoras e elas não gostavam de ser abordadas, porque o cara parava o andar delas para poder oferecer e ficava assim na frente. Elas se desviaram e uma desceu da calçada, pum, passou uma bicicleta, já bateu na senhora que ela já caiu. Nossa, que Olha a confusão. É. Quem foi? O panfletor lá, o panfletante daquela loja, não sei o que ocasionou. Olha a confusão que dá. Quer dizer, você tem que vislumbrar a possibilidade de dar errado, mas se cautelar para dar certo. Dori, são muitas as questões. Muito detalhe, cara. E indo para as questões mais comuns, mas que muitos comerciantes não se atentam, por exemplo, produtos com defeitos. É um ponto sensível onde tem ali uma pegadinha. É verdade, você falou uma coisa importante. Eu vou vender uma coisa para você, mas daqui a pouco eu tenho a física, que a pessoa vai olhar, mas eu também tenho a online, que a pessoa vai receber. E se ela recebeu, e se ela não gostou, esse direito que se fala de arrependimento, pessoal, atenção, direito de arrependimento só vale para as lojas online, as lojas chamadas venda por internet, ou chamado porta de loja, não, porta da sua casa. É difícil hoje em dia ter isso, mas a online, o e-commerce é o que está dando certo. E o artigo 49 ele fala disso. Não é possível você ficar ou desejar ficar com o produto se não teve sua satisfação. Ah, mas não tem defeito. Não tem problema, são 7 dias, mas tem que estar o produto intacto. O que eu estou falando de intacto? Saulo, não adianta você receber um sapato, colocar, vai andar para lá e para cá, depois do dia, no final da tarde, machucou meu pé. Ah, vou trocar. Como é que o outro vai vender depois disso daí? Então, não tirou etiqueta, cortou, já usou, daqui a pouco ficou suado aqui embaixo. Como é que você vai devolver isso aí? Então, cuidado que o produto deve estar intacto. Mas como é que vai estar intacto a embalagem? Eu falei, não, é o produto. Eu tenho que abrir a embalagem para enxergar. Tinha uma venda de lampadinha de Natal, dessas de colocar em árvores, e estava escrito, não pode tirar, não aceitamos devolução se estiver fora da caixa. Mas como é que o cidadão vai testar para ver se está funcionando, se não tirou? Realmente. Então era uma regra difícil. Então você precisa pensar do jeito que ele possa exercitar o direito, mas também do jeito que você se defenda. Então, a loja física, ele pode cheirar, experimentar, ele pode provar, ele pode vestir, mas se gostou, comprou, só se tiver defeito. E o que é defeito? Ah, vou pôr essa blusa, a hora que eu pus o braço saiu a manga, isso é um defeito. Agora, eu não gostei da cor, minha mulher achou que não fiquei bem com isso, tal. Aí já é uma situação que não é coberta pela legislação. Então, os 7 dias de arrependimento é para a internet. Internet, hoje em dia essa palavra, internet, online, e-commerce. Loja física não tem direito a se arrepender. A não ser que você queira numa promoção, agora, pessoal, dia dos namorados, depois vem dia dos pais, por aí. Combina com a loja a possibilidade de troca. Ó, estou comprando essa gravata para o meu pai. Se ele não gostar, ele pode trocar, aí vem na nota, às vezes, até na etiqueta vem. Prazo de troca, tantos dias, mas com a nota, né? Não retira essa etiqueta. E eu não sei se eu contei para você do menino que comprou para um filho, comprou para um pai, uma gravata com uma vaca malhada, Não. com um capim na boca. Não conta isso. Coisa horrorosa, uma gravata horrível. E a vaca sorrindo, mastigando aquele capim. Mas venderam porque o filho gostou. Não deu outro. Passou uns dias, o pai voltou lá com a gravata. Olha, meu filho comprou essa gravata, a gente falou que era diferente, mas ele gostou. Tal. Não tem problema não, eu posso trocar? Pode, o senhor está no prato, o que o senhor... Quero trocar por uma gravata assim. Deram uma outra gravata, tá bom, né? Excelente isso aqui.
Deixa eu perguntar, o senhor tem camisa para usar com essa gravata? Ah, papai, camisa. E o que o senhor acha de um terno para usar com essa gravata, com essa Interessante. camisa, com sapato? Venderam Vendeu. a roupa inteira pro cara, por causa de uma gravata de uma vaca malhada mastigando capim. Valeu a pena a troca, tem que ser assim, né? Tem que saber fazer as coisas. Muito legal, Dori. Tem problemas com cobrança indevida, por exemplo? Isso aí pode dar uma dor de Tem. cabeça para o comerciante? Gente, cobrança indevida, e recentemente nós falamos na televisão, 80% da população brasileira, 80% está comprometida. Eu estou com dívida, o Saulo tem dívida, dívida de cartão de crédito, dívida de parcelamento, dívida de financiamento, então nós temos dívida. Mas eles estão falando de pessoas que já têm um super endividamento, uma dificuldade grande de cumprir os pagamentos. E isso já tem até uma lei nova que saiu, está no Código de Defesa do Consumidor, que é de 2021, está no artigo 54. A, B, C, D, E, F, G, são esses itens. É uma lei curta que vale a pena para a pessoa chamada prevenção e proteção ao superendividamento. É a incapacidade de você pagar. Mas aí o que nós temos que fazer? Exemplo prático. Vou precisar um empréstimo. O gerente do banco tem que saber, perguntando para você as suas condições, como é que você faz, quanto você ganha. Não vai invadir a sua privacidade, mas saber se ele pode fornecer isso e não vai comprometer a sua renda, a sua sobrevivência. Então, essa é a ideia da lei, ajudar a pessoa a não contrair mais empréstimos do que já tem e tentar ajudá-la a sair daqueles para depois, futuramente, fazer outros. Então, essa lei é uma lei nova. Interessante essa lei, porque muitas vezes o próprio consumidor, Tomado. tomador do empréstimo, não tem uma consciência, uma noção do quanto que o orçamento dele pode absorver de dívida, né? E tem gente que está mais além do seu orçamento, ele já está devendo e tem até uma amiga, ela falou, nossa, estou sem dinheiro, mas eu preciso comprar mais algumas coisas. Eu falei, mas se você não tem dinheiro, como é que você vai comprar? Ah, depois do carnaval eu penso. Eu falei, A depois do gente acha que não chega a data, né? Acha que o parcelado não vai chegar nunca. Eu quero entrar em alguns pontos específicos. Prestação de serviços e um setor específico que eu acho que talvez você deve ter muita demanda nisso. Venda de automóveis, por exemplo. A gente falar de troca num produto, uma roupa, ok. Um carro, Mas num veículo, e aí, como é que é fica? complicado. O que pode, o que não pode? Nós tivemos já vários casos. Eu tive um caso de uma senhora que estava na minha palestra e ela gostou de um carro e ela foi comprar numa cidade a uns 300 quilômetros de distância, que ela viu na internet. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu gostei da cor do carro. Só ela levou um mecânico, só ela levou o carro para o mecânico não vai andar 300 quilômetros com a pessoa. O cara não vai tirar o carro de 300 quilômetros para trazer o mecânico da casa dela. Só ela olhou o despachante para saber a documentação. Não, só gostei da cor. Então, vai comprar um carro, você tem que ter uma pesquisa antecipada da loja para ver se essa loja não tem reclamações. Também saber desse produto, carro, se ele tem assistência técnica, se ele tem peças, se ele tem atendimento, tem oficina. Porque carro, você vai pôr você e a sua família dentro, você vai seguir viagem, ele pode ocorrer 1000 situações. E tem carros que são problemáticos, que eles dão uma gabaritada no carro e escreve lá carro de professora, e não é nada disso, era um táxi, quer dizer, nada contra nenhum dos dois, mas estou dizendo, você não pode enganar. O odômetro mudava a quilometragem, então tudo isso é vício, e esse sendo vício oculto, ele passa a ser, a hora que ele aparece, passa a ser responsabilidade de voltar a trocar. E aquela velha história de, motor e câmbio tem troca, o resto não troca. Tá, a roda saiu, não tem garantia. Era só motor e câmbio. Não, você tem, todo, não existe. Você colocou muito bem. Você tem experiência desse negócio. Porque então, um amigo meu comentou que não era bem isso, motor e câmbio. Eu estou aproveitando. Não, como é que você não vai dar garantia? Você está dirigindo, sai a direção na tua mão, não tem garantia para o senhor. Não, a garantia é um todo, é do veículo. E aí tem a garantia legal, que são, né, no máximo e no mínimo, depende da lei, está lá 90 dias no mínimo. E aí você vê hoje em dia carros até com 5 anos de garantia. Eles estão vendendo carros, naquele tempo era 6 meses, depois 1 ano, agora tem carro com 5 anos de garantia. Mas aonde você vai exercitar o carro? A garantia, onde a assistência técnica? E compra um carro bonito, mas ele é estrangeiro, vem peça, ele é elétrico, ele é bateria, ele é motor.
Hoje você tem que pensar, onde eu vou viajar, tem tomada, quer dizer, tudo isso às vezes é mais legal, é barato, tal, mas e aí, no meio do caminho, onde eu vou com Uhum. esse carro? E aí as pessoas dizem, me arrependi. Mas o carro não tem defeito, é você que não fez uma boa compra. Então, carro precisa tomar cuidado. É, porque o que ia acontecer de problema pelo uso, a garantia não cobre, obviamente, né? Seja de É, qualquer o uso produto, né? normal não cobre. Você não vai fazer um rally, você vai fazer, né, entrar num lago, entrar num barro, entrar num pântano, o carro afogou. É claro, não é para isso. E a regra vale de quando a venda é pessoa física para pessoa física também, ou aí não? Aí já não. Aí, se é pessoa física para pessoa física, eu não entendo de carro. Vendi para você o meu carro, não sabia se o meu carro está tão bom ou não. Mas até pouca quilometragem, você me conhece, vale a pena comprar o carro do Dori. Mas nunca deixe de levar no seu mecânico de confiança, num despachante para verificação da vida pregressa dele. Quando é a loja, já tem uma lei, acho que é Federal 13.111, que diz assim que todo carro tem um histórico, e esse histórico tem que ser passado para o provável comprador, para ele saber se foi adulterado, remarcado, se o carro vem de fábrica. Nós tivemos casos que você compra um carro e o motor não era daquele carro, ele foi colocado naquele carro, o motor, rasparam o motor, quer dizer, a marca. E isso tudo não pode ser feito de jeito nenhum. E agora, por outro aspecto que eu tinha mencionado, a questão de serviços, né? Por exemplo, um encanador, alguém que vai prestar um serviço em casa. Como é que fica o Código de Direito do Consumidor nessa situação? Tem previsões Tem. também? Você falou muito bem. Nós temos na questão de produtos, nas questões de serviço, quando é o prestador e o vendedor. Então, só para ficar bem claro, quem quiser olhar, dá uma olhada para produtos na chamada responsabilidade, artigo 12 e 18. É fácil, 12 e 18. Se é serviços, responsabilidade, você olha 14 e o 20. O que ele fala? Essa responsabilidade é da loja, é do gerente, é do proprietário responsável pelos atos dos seus funcionários. Então, ele é corresponsável. Ele tem que ser treinado. Então, você colocou serviço, encanador, pedreiro, marceneiro, e vai para resolver um problema da sua casa. Veja a chamada indicação, prestação de serviços anteriores, se ele tem um histórico, se ele tem alguma empresa, se ele está na internet. Não põe alguém que dê um preço baratinho na sua casa, que você não conhece, não foi na loja dele, na oficina dele, como é que ele trabalha. Quer dizer, tudo isso é necessário para você se prevenir, porque hoje em dia, em poste, você vê em cartaz, em rua, você vê, sou serralheiro, raspador de taco, você liga, vem um cara na tua casa, você vai, não sabe de onde veio, não faça isso. E outra coisa, estão dando golpes, as pessoas estão fazendo crachás, comprando uniformes em lojas de uniformes, às vezes até adesivando de uma maneira o carro, porque eles estão ficando cada vez os picaretas mais profissionais, para na tua casa e diz que está tendo vazamento de gás naquela região, de um lote que venderam, para olhar se pode reduzir o consumo de água, verificar se a energia está de acordo para você não pagar mais, dão aí ideias boas e daqui a pouco entra na tua casa e te assalta. E aí quando a loja, por exemplo, oferece um montador, que aí ela está vendendo o produto e está oferecendo o serviço, ou o supermercado tem um serviço de delivery que foi muito comum na pandemia, de lá para cá alguns mantiveram. Como é que fica a relação do direito do fornecedor e do cliente quando dá algum problema na parte do serviço ali? Ele é responsabilidade dele. Então, se ele é prestador de serviço, como eu falei, o 1420, ele tem que saber quem é que ele está te indicando. Ou então ele tem que saber resolver aquilo que ele se propõe a fazer. Vou dar um exemplo fácil, de máquina de lavar roupa. Deu um problema numa máquina de lavar roupa, isso até foi caso que nós fizemos estudo na faculdade. A máquina, Saulão, ela se movimentava quando ligava, parecia que ela tinha vida própria. Quando vai centrifugar, pior ainda, Pois né? é. Começa a andar a máquina. Aí ligaram lá para um número lá, que naquele tempo era páginas amarelas. Eu lembro das páginas amarelas que eram onde, eu quero alguma coisa aberta agora, deixa eu ver, uma pizzaria, vai na páginas amarelas. Ligaram lá, anúncio legal, o cara pagou, acho que só tinha aquele dinheiro, ele pagou o anúncio para ver se conseguia enganar alguém. E aí vai lá o cara, me apresenta tudo, tadinho, mas muito mal vestido, não tinha uniforme, não tinha nada, entrou lá e nada contra, mas não se apresentou de uma maneira, né, digna, né, para entrar na casa de alguém. Tá bom, chegou lá, olhou,
problema da máquina são os pisos que tá liso, o senhor precisa colocar aqueles, como é que chama? Pezinhos antiderrapantes. Aí o senhor de idade saiu, comprou sozinho, ele e a mulher tentaram fazer aquilo lá, porque o cara só deu a ideia e foi embora. Comprar, deu um problema nele no braço, ainda deu problema no braço, ligou a máquina de novo, ela andava. Chamaram o cara de novo, ele voltou, então, se o pezinho não resolveu, nós temos que trocar o piso. Ó, esse piso é muito liso. O cara quebrou todo o piso da lavanderia. Ele fez isso. Fez isso. Não adiantou, passou uns dias, andava do mesmo jeito. Chegou lá, veio o cara de novo. Ó, estive pensando o seguinte, se os pezinhos não resolveram, o piso não resolveu, o senhor faz assim, o senhor coloca uma corda e amarra na máquina e amarra na torneira. Aí essa corda não deixa a máquina se movimentar. A mulher... Parece coisa de filme. Parece, não, é verdade, tem esse processo. A mulher falou, por que você não põe a sua mãe em cima da máquina? O cara, ele falou, se ela fosse gorda aqui da senhora, eu colocava ela em cima da máquina. Nossa, a senhorinha com a bengala batendo no meu carro. Só piorou a coisa. Nossa, deu um problema danado. E aí foi um desastre. Você não pode mandar alguém despreparado na casa de uma pessoa. E esse mesmo cara deu um problema uma vez que ele foi numa casa, tinha um problema na máquina, e que a máquina, quando ela funcionava, na hora de jogar água para fora, ela não jogava água no tanque, ela saía água por baixo, por todo lado. Aí vai esse artista e começa a falar da máquina, e explica para lá, tá? É o seguinte, analisando aqui, é o seguinte, ó. A mangueira está entupida. O senhor, então, era um outro casal, mas de idade também. Pessoal, quando tiver a hora de sair a água, o senhor faz assim, dá uma puxada e põe a mangueira no tanque. Só isso, só o senhor vai ver que vai sair. Fez isso no dia, a esposa chamou ele foi lá, desceu, amor, se deu uma chupada, veio aquela água inteira nele, aquela sujeira, o cara passou mal, chamaram o SAMU, foi um desastre danado lá, o condomínio ficou todo mundo sabendo, ele saiu de máquina, e para piorar, contaram o que aconteceu e tal, ele ainda ficou conhecido como chupador, mudou de condomínio, porque ele ficou envergonhado. Como é que você vai fazer uma prestação de serviço desse nível? Está tudo errado. São casos reais. A empresa falou assim, você tem que tirar esse cara do serviço. Esse cara é um perigo. Ele é um perigo, não é a máquina. Gente, é muita história, né, Dori? Nossa Senhora. Já acabou, né, o problema? Ou ainda tem mais por trás? Tem sim, tem mais um bloco inteiro. A gente vai aproveitar para ouvir mais um pouco dos casos do Dori e mais dicas para os comerciantes, hein? Não sai daí. Sua marca precisa aparecer do jeito certo. Na CN Propaganda e Assessoria, cada projeto nasce com estratégia, criatividade e propósito. Do planejamento à entrega final, nossa equipe cuida de cada detalhe para fortalecer sua presença digital e valorizar a sua marca. Quer crescer nas redes sociais, atrair mais clientes e se posicionar com profissionalismo no mercado? Então vem para CN Propaganda e Assessoria. Fale com nossa equipe e descubra como podemos impulsionar o seu negócio. A emoção está de volta à tela da Com Brasil. Indy Next, a categoria que revela os novos talentos da Fórmula Indy. E o Brasil está na pista com o piloto Caio Collet. Você vê tudo com exclusividade aqui na Com Brasil. Vamos torcer juntos. Indy Next, Com Brasil é melhor. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. O Sincomércio do Alto Tietê é mais do que um sindicato patronal. É a casa de quem empreende. Um espaço onde o empresário encontra apoio, orientação qualificada e representação forte.
A comunicação e a visibilidade do comércio regional também são prioridade. O Sincomércio conta com canais como a Com Brasil Alto Tietê e a sua revista institucional, fortalecendo a conexão entre lojistas e consumidores e ampliando a presença do comércio local nos meios de comunicação. Quem tiver uma empresa que precisa de um horário diferenciado, é só procurar o Sincomércio, que a gente pode fazer essa tratativa para trabalhar até mais tarde uma necessidade que tenha uma empresa, né, que estenda o horário. Sincomércio do Alto Tietê, a casa do empreendedor, o apoio que o comércio precisa para crescer. Estamos de volta com o Sincocast, o podcast do comércio, hoje recebendo o Dori Bucô, especialista em relações do consumo. E Dori, vamos de volta com esse bloco aqui para saber de uma coisa, hein? A gente está falando dos pontos sensíveis que podem render processos, dores de cabeça para os comerciantes. Como é que fica a questão da propaganda, né? Assim, por mais que a internet tenha evoluído, até hoje é muito comum os supermercados, por exemplo, fazendo aqueles panfletos. Tem aquela velha história de que se você errar um zero, que era 100, colocar R$1. Nossa. A gente pode exigir por R$1. Como é que é isso aí? O Saulo sabe tudo que ele está me perguntando. Ele tem experiência disso daí. Não é fácil, não. É verdade, Saulão. Existe muito disso. Uma das dicas que a gente passa na questão da propaganda é chamar o pessoal de marketing, o pessoal que faz o cartazista, né? Ou quem fizer o leiturista. Ele fez a ideia dele, ou ele passa, né, a ideia para ele, ele vai fazer. Peça para algumas pessoas mais assim, simples, de conhecimento menor, pessoas humildes, para lerem o que ele está escrevendo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas não enxergam, as pessoas não entendem as palavras. Estava lá outro, promoção de produto em rebaixa. Eu falei, será que as pessoas sabem o que está escrito isso? Ah, sabe, isso aí é fácil. Perguntei, falei, então vem comigo, que fomos lá no salão. Passaram umas 2 pessoas, falei, só sabe o que é isso? Não sei. Não sei. Promoção de produtos em rebaixa. Em rebaixa, né? Que às vezes é para fazer promoção porque eles estão próximo do vencimento. E aí então tem que, né, fazer a venda mais facilitada. Falei, então, não adianta você fazer palavras técnicas, você tem que falar a linguagem do povo, chão de loja, você tem que conversar uma linguagem que as pessoas vão entender. Quem está no ensino superior, quem está no ensino médio, quem está com dificuldade de enxergar. Nós tivemos um caso também de lojas que colocavam os preços, Saulo, mas tão pequeno que você enfiava a cara no vidro para poder tentar enxergar. E aí não tem ostensividade. Nós temos uma lei 5903, a 14.902, quer dizer, diz que tem ostensividade, tem que ser claro, tem que ser nítida, não pode gerar esforço, quer dizer, onde tem produto, é uma pancada de coisa. Qualquer dia a gente fala disso. Mas aí eu falei, ninguém enxerga isso, mas é padrão. Ah, é? Vem cá. Depois a vendedora do lado de fora passou uma senhorinha, por favor, só pode me dar uma orientação? Pois não. A senhora enxerga esse preço aí na vitrine? Não enxergo não. A senhora entraria na loja? Eu não enxergo, vou passar vergonha. Obrigado. Você está entendendo o que é preço? Tem que ser claro, nítido, a pessoa tem que entender. Aí eles estão colocando, às vezes, numa tabela, a roupa inteira da pessoa, né? De vez em cheio de etiqueta, coloca embaixo, mas coloca de uma maneira que a pessoa entenda. Então você precisa tomar cuidado. Você vai vender uma mesa? Não, estou vendendo só os pratos. Mas o cara quer levar a mesa? Então a mesa não é para venda, a mesa é somente para exposição, decoração. Você precisa esclarecer. Você vê um terno ali com preço no blazer, aí você pensa, é o conjunto? É o blazer? Porque é a calça? Outra vez, aconteceu um negócio interessante. Você falou uma coisa. Ninguém enxergava o 3x, aquele xizinho. Que indica o número de parcelas. Então vamos dizer que fosse R$300. Estava 100, bem grande o 100. Pequeno, estava esse, né? 3x de 100, né? Isso engana. Aí a pessoa achou que era 100 só.
pegou uns 3 produtos, foi sair. Quando chegou lá, deu quase R$ 1.000. Opa, você não pode levar. Mas não é só você, não é. Tá errado. Você não pode dificultar, você não pode ocultar. Então, a propaganda, ela tem que ser produzida de maneira que ela não gere uma expectativa e depois cause uma frustração. A pessoa tem que saber o que vai levar, quanto vai pagar e, se tiver parcelado, quantas parcelas e o valor total final. Isso é importante, mas de maneira e vai destacar. Às vezes a gente vê produtos próximos à validade, aí aparece somente o preço enorme. E o preço menor chama atenção, mas a validadezinha pequena. Então a pessoa às vezes compra mais do que vai poder consumir. Então, tanto o preço quanto o prazo de validade tem que estar em igualdade de condições. Nesse caso, porque é um termo que é um pouco amplo até. Eu sei que está perto, mas esse perto é quanto? É uma semana? 10 dias ou um dia, né? É verdade, próximo ao vencimento. Isso. Existem alguns estados, até estão fazendo o que você já falou, que já estão criando leis assim. Quando tiver próximo a 30 dias, você já deve tirar daquele setor e colocar num setor específico de produtos próximo à validade. Já chama atenção. Então, tudo lá é próximo à validade. E quando eu tiver, então falei de 30, quando eu tiver 15, quando eu tiver 10, eles vão se destacando e colocando em áreas mais sensíveis, mais ostensivas para as pessoas. E tem até supermercados chamados vencidinhos no Rio de Janeiro, que tudo lá é assim. Pouca validade. Então as pessoas sabem que vão lá pagar mais barato, mas vão comprar algo com menor tempo de possibilidade de uso. Mas é um marketing muito interessante. Vencidinhos. Vencidinho, é uma ideia que fizeram. As pessoas compram pouco porque sabem que vai estragar, mas está comprando e pagando mais barato ali, né? E vai ter uma ideia para poder usar isso aí. Então, nunca faça uma propaganda de maneira que você não possa cumprir. Nós tivemos um caso que foi um erro no cartaz, como você falou, a vírgula. Sabe aquelas cápsulas para fazer café na cafeteira? Né? Sei lá, se vende 12 caixas com 12 cápsulas, caixa com 24 cápsulas, sei lá. Mas estava escrito lá, se você comprar e pôs o valor, mas não dizia se era a caixa ou a cápsula. Dava a entender que você ia levar uma caixa de 12 por um determinado valor que talvez fosse uma cápsula, que dava a promoção da cápsula. Tá. Mas fizeram a propaganda de maneira errada. O cara se tocou que fez errado, mas nessa se tocou, o cara já levou umas 3 caixas pelo preço de uma cápsula. É isso que eu ia falar. Na verdade, conforme você aumentava a quantidade, o preço unitário caía. E eu acho que ele deu a entender que se você levasse só... Às vezes falta. Nós tivemos um caso também, fizeram uma promoção, quem comprasse aquele determinado produto concorria a um cruzeiro marítimo. Só que, Saulo, você sabe, os navios vão embora em março, estourando... Tem a temporada deles, né? Já vão embora. E aquele cartaz estava lá em junho. Aí o que aconteceu? Pois não é que veio um cara que comprou e queria concorrer, tiveram que chamar a empresa para saber a propaganda da próxima temporada da programação, para ele concorrer a um cruzeiro futuro, porque promoveram o cruzeiro. Só que mas os navios já foram embora, mas o senhor não tirou a propaganda, não está escrito isso aí. Prazo até tal, ou período até tal. Então, e outra coisa, cuidado, se você falar produtos em promoção, até 5 produtos por pessoa, existe essa possibilidade, desde que exista o limite, seja calculado por uma situação factível, possível de ser entendida. O que é isso? Como o ideal é atender a maior quantidade da comunidade, né, naquela loja, se você não puser e tem pouco produto, se você não puser um limite para agradar e vender e atender, você não está fazendo o seu papel de comerciante, de prover a subsistência. Por quê? Às vezes deu enchente na região, às vezes caiu a ponte, a promoção foi embora, ou a fábrica terminou o produto e você não tem aquele estoque. Então chega um cara sozinho e leva 100 produtos que você poderia atender 99 consumidores. Isso é um exemplo para entender. A ideia não é fazer a pessoa. E às vezes vem até outros comerciantes que compram para poder revender para mais caro. Então, se você não souber fazer a promoção, você está dando, municiando, né, a pessoa do seu concorrente. Cuidado, mas tem que ter justificativa, está até na lei. Covid na época, falta de produto, greve na empresa, temporada, inverno.
você tem que explicar mais ou menos por que é que dá essa situação. Tem que ter uma explicação ali, isso que você Para quer não dizer. ficar o cara, pô, mas eu quero comprar mais. Nem que Então, por RG, o cara põe a família inteira na Kombi aí e vai Kombi passar. vai fazer do mesmo jeito. Tá escrito o que você falou. Eu trouxe 10 parentes aqui, eu quero levar. Não tem como você discutir. Então, a regra do jogo tem que ser respeitada. Dori, e o que os comerciantes relatam mais para você de dúvidas ou de fatos que eles consideram injustos ou difíceis de cumprir? É verdade. Hoje está muito disso. O consumidor está tendo muita informação de vários programas que existem, como o Saulo falou no início, de matérias que vão batendo demais, tratando o comerciante como se ele fosse do mal, como se ele fosse o lado que só quer levar vantagem e empurra porcaria e quer aproveitar. E às vezes é um erro, é um eventual, é um esquecimento, é alguma coisa que passou desapercebido. Então, por causa de 1, 2 produtos, em 5.000, 10.000 produtos, você vai tomar uma multa enorme. Então, precisa tomar cuidado com a chamada prática abusiva do lado do consumidor de exigir vantagem manifestamente excessiva. O que é isso? Ele detectou um erro, ele quer levar a prateleira inteira. Teve até uma matéria sobre isso aí, do próprio Procon, dando conta, um diretor anterior falando isso. Infelizmente, nós estamos encontrando casos que o consumidor está exigindo além mais do que o bom senso, querendo até causar um determinado prejuízo. Ou tem lá um vasilhame com outro vasilhame, um é uma espécie de um produto e o outro é outro, e eles põem no pacote, já vem no pacote. Aí o cara quer romper o pacote para levar, só que tem unitário para levar. Não, mas eu quero romper aqui porque falaram que pode, quer dizer, imagina, põe um cara desse no atacadista, ele vai arrebentar tudo ali. A turma arrebenta, ele joga isso. Então, infelizmente, o que a gente está pensando e pesquisando é por que é que está sendo essa... não é má fé tão grande, mas uma exigência absurda. Eles querem vantagem. Então, o que você está dizendo é que tem aumentado a ocorrência de consumidores que querem levar vantagem devida. Está aumentando, cada vez mais. E estão usando questões de discriminação, questões de preconceito, questões de dolo, má fé. Nós descobrimos até situações que estão pondo alguma substância numa bolsa, sendo mulher, põe a mão, pega o produto, põe a mão, pega o produto, às vezes refrigerados, principalmente. Naqueles bolsos, as câmeras detectaram que a pessoa estava com algumas coisas que tirava a validade naquele produto e põe lá de volta. Passava um tempo, depois ia pegar e falar, ó, isso aqui não tem validade, ó, eu quero levar, a validade não pode. Então, estão descobrindo alguns golpes que a gente nunca imaginou que alguém fosse fazer isso. E aí é complicado, porque como é que vai combater isso aí? Já foge um pouco da alçada, é uma questão mais de... É a criatividade para o mal, isso aí é muito ruim. As pessoas não pensam no trabalho, no investimento. Eu quero levar, pensa nele, quero levar vantagem. E aí exagera. Então, toma cuidado. E Dori, por outro lado, o que você percebe de hábitos que muitas vezes, inconscientemente ou sem qualquer dolo, os comerciantes têm, né, na relação de consumo, que quando você vê, você fala, pelo amor de Deus, isso aqui parece tranquilo, mas não faça isso. Não fala isso. É verdade, você falou uma coisa importante. Tem várias frases que eu recomendo que você nunca fale isso. Não posso trocar. O produto é assim mesmo. Você comprou, agora se vira. A gente escuta algumas coisas. Por que você não leu o manual de instrução? Como é que vai ler o manual de instrução, né? Então, recomendação, pense bem, treine bastante. Nós estamos a trabalho profissional nosso exatamente para evitar problemas. E esses problemas vão gerar processos, danos, preconceitos, discriminações. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que distribui para todo mundo os seus dados, o dado da pessoa para vender um apartamento e distribuir para todo mundo que vende máquina, armário, roupa de cama, a vida da pessoa vira um inferno. Pense bem, treine o pessoal para atender, porque vão atender pessoas de diferentes segmentos. Mais uma vez, idosos, deficientes, pessoas sem visão, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que não entendem, não têm o total conhecimento. Então, você tem que estar preparado para ajudar a resolver.
E a ideia é fidelizar, fazer com que a pessoa se sinta bem naquele ambiente e volte, porque aí é que o grande truque hoje ainda com a internet, se o cidadão faz um comentário de maravilha, de bom atendimento, 10 estrelas, isso bomba. Não bomba tanto quanto se alguém criar um caso, aí você vai ver, infelizmente, um exército de gente que quer seguir. O pessoal gosta muito de fofoca, de discriminação, e então a gente precisa tomar muito cuidado. Pense bem. A questão da imagem, você está falando do comentário, mas sabe, também hoje todo mundo tem celular, grava algo que acha errado. Você também deve estar sempre atentando os consumidores, os comerciantes sobre isso, porque é uma realidade relativamente nova, né? Cuidado. Tem gente que chega na loja, vai fotografar, o cara não pode fotografar, o ambiente é particular, não permite. Mas às vezes ele está fotografando para mostrar para a mulher dele uma roupa que ela pediu e ela quer saber a cor, o modelo, o preço, para ver se vende ou não. Então, há uma diferença entre a má-fé e a boa-fé, aproveitamento indevido. E agora, como o Saulo comentou, existem muitas situações em que a pessoa, alguém está conversando, discutindo alguma coisa, um bandão já começa a filmar, que quer criar, como é que fala agora? Meme? Viralizar, né? Viralizar. Teve um filme, mandaram ontem para mim, uma mulher entrou dentro da Fontana di Trevi, na Itália, e o marido filmando, mas ela andando, nadando lá, sempre mostrando, exatamente, e o marido filmando, para gerar visualizações. A polícia foi lá da Itália, tirou, porque está proibido, você não entra dentro de desses momentos históricos. E todo mundo se assustou, porque a mulher não era italiana, mas era uma turista, nadando lá, se jogando água, tal, igual existia aquele filme antigo, Tudo da isso Dolce Vita. Tudo isso para aparecer. E também pode ter situações, talvez você alerte os comerciantes, empresários, sobre, como você disse, né, que às vezes ele fala alguma coisa, alguém está filmando, ou ele faz, ou está ali. E não põe a mão, não puxa a pessoa. Você vai se arrepender, não faça ameaça, não leve para a sala fechada, vamos conversar. Tudo tem que ser de uma maneira transparente. Porque, como o Saulo falou, hoje tem muito vídeo. Antigamente não existia isso, não tem nem celular. Hoje tem celular, só que agora tem celular e todo mundo quer fazer um vídeo para poder viralizar. Cuidado com o que você vai comentar, porque às vezes você acha que você tem direito e o outro lado também acha, só que no meio da discussão já ficou a imagem afetada. Então você dá treinamento. Mas eu não tenho isso. Então vamos ver o que está acontecendo, quais são as maiores dúvidas e vão ajudar a resolver. Tem gente que faz escândalo na loja no sábado, quando está lotado de gente, porque o sapato, até contei esse caso no Ronivon, batendo em cima do balcão um sapato, que ela dizia que machucou o pé dela, trocaram o sapato. Na semana que vem, só vinha no sábado, machucou. Então o pessoal começou a desconfiar que ela usava o sapato, e devolvia o sapato, usava o sapato e devolvia o sapato. Mas como era uma senhorinha de cabelo branco, batendo sapato lá no Mato Grosso, todo mundo ficava, né, incomodado, né? E a mulher, a dona desesperada, me perguntou o que eu faço. Falei, vamos fazer assim, possibilita para ela um atendimento médico de um ortopedista. Não, vai caro. Falei, mas caro vai ficar o que a senhora está tendo de problema, fora a imagem. É verdade. Levaram a mulher de cá, fizeram o tratamento lá, fizeram a análise. No pé dela, Saulo, veio o laudo médico, ela tinha calo, esporão, joanete e olho de peixe. O olho de peixe era um cardume que ela tinha no pé dela. Então, não era o sapato, era o pé dela que não estava bom. Daquele jeito não ia servir nada. Nada, não tinha jeito. Deram para ela o laudo, ela ficou sem graça, agradeceu, mas parou de dar escândalo, porque ela estava errada. Então não foi nem má fé, nem nada. Ela mas acreditava que estava... E todo mundo acreditava que ela estava sendo maltratada na loja. Imagina, cabelo branco. Vocês não me atendem e tal, olha. E o que você falou, essa escolha que você deu para esse comerciante, caro vai ficar essa exposição na imagem, é uma conta que tem que ser levada em consideração toda vez que for pensar em investimento ou não. As multas dos órgãos fiscalizadores são várias, IPEM, peso medido em metro, metrologia, PROCON, vigilante.
elas podem chegar até 10, 13 milhões de reais. Fora a parte da chamada divulgação da marca, o processo que você vai ter que fazer correr, o advogado que você vai gastar. Então vamos fazer o trabalho de prevenção. Nós estamos à disposição para fazer o trabalho de prevenção. Vai ser muito mais barato. Uma curiosidade minha, tem algum setor, porque a relação de consumo é tão ampla, né? Tem áreas de todo lugar, mas tem algum setor que você acha mais sensível, que o comerciante está mais exposto a sofrer com a legislação? Tem alguma área assim? As áreas mais conflituosas, mais reclamadas, mais delicadas, sempre foi, estou há 40 anos nessa área, sempre foi plano de saúde, bancos e telefonia. Por quê? Todo mundo precisa de dinheiro, saúde, telefone, né, comunicação. E como elas são de gigantes, elas vêm com uma força muito grande. E aí é difícil você trabalhar isso, né? Porque você vai lutar com a pequeno contra o grandão. Mas aí surgiram no Brasil as agências, e essas agências trabalhando essas questões para ajudar você. Então tem o seu PROCONzinho da sua cidade, mas tem o PROCON do Estado, que junto tem o PROCON Nacional, que junto tem a Promotoria de Justiça Federal, e aí com isso você consegue daqui a pouco unir forças, e tem casos que você vê que explode no Brasil. Fábricas de golpes. Ontem nós estávamos falando sobre isso, a sua esposa até estava comentando sobre isso, que saiu na matéria. Golpes do limpa-nome. E aí montam situações assim. Eles oferecem aquele golpe que falam que vão limpar o nome, pega o dinheiro e pega o dinheiro, não limpa nada. Entra com uma ação, uma associação qualquer, e aí dá nome de 100 pessoas que eles conseguem esses cadastros, determina-se que durante aquele período de análise já saia, e já publica que nada consta, nada consta, nada consta. Duas coisas vão acontecer. O cara fica feliz e vai gastar o que ainda estava devendo e piorou a situação dele. E o nome depois volta, do mesmo jeito. Só que já pegaram o dinheiro dele. E acho que golpe dá um programa à parte, né, Dori? Toda semana, se você pensar, tem um golpe à parte. Toda vez. Eu falei aqui alguns golpes, mas todos os dias, golpe do emprego, golpe da modelagem. Cuidado com isso. Então, tem gente que agora com essas fotos estão publicando, pessoas assim, que felizes, sorridentes, bonitas, tal, idades variadas, aparece aqueles convites para modelar. E aí diz que precisa fazer o curso, diz que precisa, agrada, depois precisa fazer o curso, precisa comprar o módulo, precisa maquiagem, o modelo, 5 mil, o book. Cuidado com isso para não entrar em gelada, porque não existe milagre. Então as pessoas estão querendo espalhar, e aí o cara vive disso, fica bolando perturbação, e a pessoa, o incauto, o inocente, o trabalhador, o idoso, ele tem tendência a cair mais fácil, porque ele não tem maldade. Tem toda a razão. Gente, esse foi o Dori Bucco, especialista em relação de consumo. Obrigado. Viu? 1 hora aqui. 1 horinha. Passou rápido demais, né? Nossa. Até a próxima, gente. Valeu, Dori. Gente, vocês então continuem aí com a programação e eu volto semana que vem até terça-feira. Um abraço.